E a partir de agora, nós estamos sendo gravados. Um bom dia oficial para vocês e para o povo do YouTube que vê remotamente. E tem sido uma graça, uma bênção. Tem ou não tem, gente? Tem sido uma graça essas aulas de Crisma até agora, tem sido bom. Vocês estão aprendendo bastante, coisas que vocês não sabiam. A igreja, ela é um mar infinito de tesouros. E fique tranquilo, nós nunca conheceremos tudo o que a igreja tem a nos ensinar, mas o essencial conhecemos: Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. E Jesus Cristo deixou a sua igreja para nós, para que nos servisse como um farol para iluminar os nossos caminhos para a eternidade, nossa igreja católica que nos acolhe e acolhe a todos, né? Então sejam mais uma vez bem-vindos aqui à nossa aula do Crisma e da nossa catequese de adultos. Não tão adultos assim, né? Tem gente aqui que está aqui na adolescência, mas tudo bem, né? Catequese de adultos. Gabriela entrando agora. Bom dia, Gabriele, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. E o tema da nossa aula de hoje, gente, eu já estou aqui com a minha Sagrada Escritura, né, que já está velha de guerra. Essa Bíblia que minha mãe me deu no meu aniversário de 2015, então ela já tem mais de 11 anos, essa Bíblia velha de guerra aqui, né, mãe? E estou aqui com o meu catecismo da Igreja Católica também. Eu espero que vocês já esteja a caminho o catecismo da Igreja Católica de vocês, hein? Tem que comprar, gente, tem que ter. É essencial. Como que a gente vai ser um católico hoje no mundo e que tem tantas pessoas que falam mal da nossa igreja? Se a gente não conhece a nossa fé, a gente vai ficar sem argumentos. Se a gente não conhece e estuda a nossa fé, nós vamos ficar à mercê dos inimigos da igreja. E não é isso que Deus quer. Deus quer que os seus filhos não padeçam por falta de conhecimento, né? Como diz ali o texto de Joel, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. Vocês não padecerão por falta de conhecimento porque vocês estão buscando. Mas é necessário que, vamos fazer propaganda, vocês tenham o catecismo da Igreja Católica na casa de vocês. Junto com a Bíblia, o catecismo da Igreja Católica é 90% de tudo que vocês precisam para aprender a doutrina da igreja, certo? Pega aqui, Bíblia mais catecismo, vocês já vão abalar o inferno, entendeu? Vão esvaziar o inferno. Um cristão que conhece a Bíblia e que conhece o catecismo da Igreja Católica esvazia o inferno. Então, é com essa mensagem que eu começo a aula de hoje. O tema é a criação visível e invisível, né? A criação das coisas visíveis e invisíveis. Quando nós estudamos o nosso credo, o que é o credo, gente? É a nossa profissão de fé. É aquilo que o católico acredita, aquilo que o católico crê. Na missa de domingo, quando vocês vão na missa de domingo, tem uma hora que o padre, ele, depois do sermão, da homilia, ele fala: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador. A gente não fica de pé e reza a oração? Essa é a nossa fé. Tudo que está ali é aquilo que eu tenho que acreditar. E se eu não acredito em algo que não está ali, eu estou cometendo até um pecado de heresia, porque como assim eu não vou acreditar que Deus é trino? Como assim eu não vou acreditar que a Virgem Maria é mãe de Deus? Nós somos católicos, nós aceitamos a fé que Cristo deixou. E tem uma fórmula do credo, não sei se vocês já perceberam, nas missas mais solenes, como a missa da Páscoa, a missa do Natal, tem aquele credo que é maior, que é chamado símbolo niceno-constantipolitano, que é aquele credo que começa assim: creio em um só Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Já ouviram essa oração? Ela é mais longa. Esse credo, ele é a fórmula de fé que a igreja, no concílio de Nicéia, de Constantinopla, a gente falou um pouco na aula passada desses concílios, formulou para falar o que os católicos creem, para diferenciar daquilo que os hereges creem. E a partir de agora, nós iremos estudar um pouco
sobre o conteúdo desse credo. E a primeira fase é que Deus é criador do céu e da terra, criador das coisas visíveis e invisíveis. Pessoal, o que está querendo dizer aqui? Que existe dois mundos, certo? Tem este mundo que nós estamos, que é o mundo material, o mundo da matéria, onde nós habitamos, certo? Onde que nós temos a matéria. Tudo que você toca é matéria. Isso são as coisas visíveis. Ou seja, daquilo que os nossos sentidos podem captar. E temos o mundo espiritual. O mundo espiritual. O céu, onde você olha, o céu tá ali, né? Não, aquilo ali é o céu físico. O céu, onde habitaremos para sempre, não está nesse tempo nem nesse espaço. Está em um mundo não visível. Certo? Um mundo não visível. O purgatório, o inferno, também não estão aqui no mundo. Tem um pessoal que fala, o inferno é na Terra. Não, mas o inferno também é no mundo espiritual, ok? É onde vão as almas que rejeitaram a Deus. A gente vai falar sobre céu, inferno e purgatório no momento correto, tá bom? Mas o que podemos concluir é que Deus criou o céu, a terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Existe um mundo espiritual que nós não conhecemos pelos nossos sentidos, mas sim por conta da nossa parte espiritual, que é a alma. Somente o ser humano, neste mundo material, é capaz de ter contato com o mundo espiritual, porque nós temos a alma, certo? Como eu falei nas últimas aulas, nós temos uma alma. E essa alma espiritual, né, que só o ser humano tem, ela é o que nos liga com o mundo espiritual, porque o ser humano, ele é, neste mundo material, e nós somos matéria, corpo, mas também nós somos alma, né? Então, o ser humano é o meio termo da criação. Então, enquanto tem o mundo espiritual, que é invisível, e o mundo material, que é visível, o ser humano está no meio termo dos dois, certo? Porque nós fazemos parte desse mundo material, mas também nós temos uma parte espiritual, que é onde Deus habita, certo? E tanto o mundo espiritual quanto o mundo material são bons e abençoados por Deus. Deus criou tudo bom. Mas vocês percebem que o mal, ele está presente tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. O inferno, ele não é um bem, certo? O inferno é um mal, certo? O inferno não é um bem, é um mal, certo? É onde as pessoas condenadas vão ficar lá para sempre. Agora, e o mundo, esse mundo terreno? Apesar de tanta coisa boa, não existe mal no mundo que nós vivemos? Existe ou não existe, pessoal? Existe mal no mundo que nós vivemos? Vocês já viram atos de maldade? Sim. Todos os dias, certo? Todos os dias. Às vezes são atos como a fofoca, certo? Ou os assassinatos, ou os ladrões, tanto os ladrãozinhos de celular, quanto os políticos em Brasília, certo? Quanto os juízes, quanto os médicos, até padres e bispos, pastores. Tem pessoas que são de mau caráter. O mal está no mundo. Mas a palavra de Deus diz que quando Deus criou tudo, Deus viu que tudo era bom. Então, se tudo era bom, de onde vem o mal? Certo? Então, essa aula de hoje a gente vai entender de onde que veio o pecado. Onde que vem a maldade? De onde que vem a maldade do mundo mesmo? Se Deus criou tudo bom, por que existe o mal? Essa aula eu quero que vocês entendam que isso é um mistério. Que a igreja chama de mistério da iniquidade.
Por que o mal existe? É um mistério. Não tem uma explicação 100% satisfatória para nós humanos. Mas, assim como a Trindade nós não entendemos, mas compreendemos o que a nossa inteligência permite, o mal também tem uma certa coisa que no mal que a gente entende a lógica dele. E a lógica do mal é o seguinte: se Deus criou tudo bem, o mal não pode vir de Deus. Então vem da onde? Nós iremos aprender agora. Iremos aprender agora. Então vamos lá. Tamires, tá apostas? Oi. Sim. Vamos lá. A criação, Tamires. Peraí. Deus Trino é Criador. Como diz o credo niceno-constantinopolitano, ele é Criador das coisas visíveis e invisíveis. Ao estudarmos o fato de que Deus é Criador, logo pensamos na criação material, os rios, oceanos, animais e o homem. Também nos é revelado através da fé católica, baseada nas Sagradas Escrituras, que Deus criou seres puramente espirituais, chamados anjos. Vamos brevemente nesta aula vislumbrar a criação como um todo, colocando em perspectiva o mundo dos anjos e o nosso mundo material, sobre a ótica da criação e da queda de ambos os seres inteligentes criados por Deus, os anjos e os homens. Bom, quando a gente fala da criação, a gente pensa logo em Adão e Eva, né? Mundo de Gênesis, Deus criou o mundo, sim. Mas Deus também criou outros seres. Nós não somos os únicos seres inteligentes, dotados de razão. Deus também criou os anjos. Já ouviu falar dos anjos? Anjos. E os anjos, eles são seres puramente espirituais. Puramente espirituais. E Deus criou, antes dos seres humanos, Deus criou primeiro os anjos. Ah, professor, no livro do Gênesis não diz isso. Mas a explicação não está no primeiro livro da Bíblia. Está no último. É no Apocalipse que Deus fala sobre essa realidade da criação dos anjos. Ou seja, Deus, antes de criar um mundo material, cria um mundo espiritual. O mundo invisível é criado antes do visível. Ok? Tudo bem até aqui? E o primeiro ser que o Senhor cria é os anjos. O que é os anjos? Vamos ler. Pode continuar, Tamires. As primeiras palavras da Sagrada Escritura afirmam que, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Num ato de vontade, Deus do nada cria tudo o que existe, sendo as coisas visíveis e as invisíveis. Segundo São Tomás de Aquino, não há consenso se os anjos foram criados antes do mundo material ou simultaneamente a este mundo. Isso não é objeto de nossa reflexão. O que importa ressaltar é que esses seres foram criados por Deus para, segundo afirma o catecismo, servi-lo e serem seus mensageiros. Lê mais um. Esses seres criados, bons e puros, receberam uma missão nobre, assim como o homem. Ainda no texto de Gênesis, Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. O homem foi criado bom. Foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa é uma história linda. Anjos e homens, criados puros e bons. Podemos ficar felizes e dizer que a aula acabou. Não, absolutamente. Não, absolutamente. Olha, vamos dizer o seguinte. Deus criou o mundo e quando Gênesis diz que Deus, no início, criou o céu e a terra, a palavra céu significa mundo espiritual. E terra significa mundo material. Então, Deus ele criou o céu primeiro e a terra depois. Os anjos ou foram criados junto com o céu e a terra, ou foram criados antes da terra, certo? Se quem veio antes, quem veio depois, minha opinião sincera, eu acho que veio antes, mas tem teólogos que falam que foi tudo ao mesmo tempo. Não importa. O que importa é que os anjos vieram antes dos homens.
certo? Os anjos vieram antes dos homens. E os anjos, o que eles são? Deus criou eles para serem, segundo o catecismo, seus servos e seus mensageiros. A palavra anjo, não sei se é do grego, do hebraico, deixo isso para os especialistas nas línguas antigas, né? Mas a palavra anjo significa mensageiro. Mensageiro. E eles não têm corpo. Ah, professor, eu vi na igreja uma imagem dos anjos com asinha, São Miguel com uma espada e uma roupa de soldado, e São Rafael com uma túnica bonita, e ele era loiro, de olho azul. É porque os anjos, para serem representados pela arte, precisam ter atributos das suas virtudes, das suas qualidades. Por exemplo, São Miguel, ele é guerreiro. Ele é guerreiro, então ele vai ter uma espada que é símbolo da sua aguerrição. São Rafael, ele vai ser o anjo que cura. Então ele vai ter sempre representado com um peixe na mão, né? Por causa que no livro de Tobias ele usa do peixe para curar Tobias da sua enfermidade. Então vejam só, por que os anjos na arte, nas esculturas, são representados com qualidades humanas, com formas humanas? É porque, deixa eu perguntar para você, tem como você representar algo puramente espiritual e invisível na arte? Como que você vai representar algo puramente espiritual e invisível na arte? Não dá. Então, para mostrar a realidade dos anjos, os artistas, ao fazerem suas imagens sagradas, eles pegam atributos das suas missões, né, das suas virtudes, das mensagens que eles têm a passar, e faz uma representação artística. Mas os anjos, eles não têm forma humana. Os anjos, eles não têm forma de coisa nenhuma. Eles são puro espíritos. Puro espíritos, ok? Seres inteligentíssimos. Os anjos, eles são puro espírito inteligente. Eles não têm o nosso corpo. E preste atenção nessa parte. Por exemplo, nós somos, por conta do nosso corpo, enganados pelos sentidos, certo? Você já ouviu uma pessoa na rua, falou, oi, fulano, fulana, aí ela virou e não era a pessoa que... Era outra pessoa. E você passou vergonha? Várias vezes já aconteceu comigo. Por quê? Os meus sentidos, eles enganam. Certo? A minha alma está no corpo, mas o meu corpo, eu conheço pelos sentidos, pela minha audição, pelo meu tato, pelo meu paladar. Então, eu posso estar entre a verdade e a mentira várias vezes no meu dia. Eu posso estar entre verdade e mentira, bem e mal. Eu posso decidir ser bom, posso decidir ser mal, tudo ao mesmo tempo. Os anjos não têm corpo. Ou seja, eles não estão suscetíveis às nossas emoções. Ai, que ódio. Ai, que isso. Ai, que aquilo. Eu tô triste, tô feliz. Não, os anjos, eles não têm isso. Eles não têm corpo. Eles não têm emoção. Eles não têm terminações nervosas. E por isso, ou os anjos, eles são criados e a decisão que eles tomam é para sempre uma decisão que eles vão seguir. Eles não têm dúvidas sobre aquilo que eles seguem. Certo? Se eles escolhem por Deus, para Deus eles vão servir para sempre. Agora, se eles escolhem ir contra Deus, eles também irão ir contra Deus. Para sempre. Por que estou falando isso? Porque os anjos, assim como nós, temos uma coisa em comum. Antes de continuar a leitura, alguém sabe o que o ser humano e o anjo têm em comum? O que o ser humano... Por livre-arbítrio. Por Deus? Opa, livre-arbítrio. Parabéns. Parabéns. Sim, ambos foram criados por Deus, mas uma coisa que é natural de todo ser inteligente. Se você é um ser inteligente, você tem que ter o poder de escolher. Certo? Senão você é um robô. Por exemplo, eu abro aqui meu chat GPT e falo, chat GPT, fale 2 mais 2 é igual a 5. Eu quero que você concorde comigo. O chat GPT vai falar, qual beleza, eu concordo com você. Ele teve escolha de falar para mim que não é.
Não, porque ele não tem liberdade. Você olha qualquer robô que tem por aí. Os robôs, eles não têm liberdade. Eles são programados para seguir um algoritmo, certo? Assim como os animais, eles também não têm liberdade. Eles são programados para seguir um instinto, certo? Um instinto. Então, por exemplo, se um gato vê uma gata no cio, ele vai querer acasalar. Agora, o ser humano, se o ser humano é casado e vê uma mulher que não é a esposa dele querendo gracinha, ele vai falar, ela tá no cio, eu vou acasalar. Não, a gente pode escolher, não, eu sou casado, sai daqui. Certo? A gente tem esse poder de escolher. Assim como os anjos, também como seres inteligentes, eles têm poder de escolher. Só que mas a diferença nossa dos anjos é que eu posso escolher pelo pecado, me arrepender, certo? Me arrepender. Os anjos, como eles não têm a tentação da carne, eles são puro espírito e pura inteligência, uma vez que eles decidem, está decidido para sempre. Certo? Está decidido para sempre. E eu quero que vocês guardem essa lógica. Continua, Tamires. O que os anjos e os homens têm em comum? A inteligência e a liberdade. A inteligência angélica é superior à humana. Anjos e homens foram criados livres por Deus e ambos escolheram se queriam aceitar Deus em seus corações ou não. Corações aqui é linguagem figurada, tá? Porque anjo não tem coração, músculo no miocárdio, certo? Não. Coração significa interior, ok? Interior, porque coração por coração, o nosso coração só serve para uma coisa, para bombear sangue. Agora, coração na teologia, na espiritualidade, significa o lugar onde habita a alma, o espírito, certo? Então, quando a gente fala Deus habita em nosso coração, por exemplo, não quer dizer que ele entrou no músculo do miocárdio, certo? Quer dizer que Deus ele habita dentro de nós, na nossa alma, entenderam? Então, só para não por conta de vocês, mas alguém no YouTube pode falar, Felipe falou que os anjos não têm corpo, mas habita no coração dos anjos. Como assim? Não, coração, sentido figurado. É que hoje a gente tem que explicar, reexplicar e depois tem que desenhar a explicação, né? Porque tem gente que pode fazer um corte aqui e falar que eu tô falando besteira. Não, eu tô explicando aqui para que vocês entendam. Então, os seres humanos e os homens têm uma coisa em comum, que é a liberdade, e Deus ele vai colocar o ser humano e os anjos à prova, certo? A prova dos seres humanos nós conhecemos, Adão e Eva lá no Jardim do Éden, certo? A prova dos anjos, ela não está tão explícita nas Sagradas Escrituras, mas está como que sugerida ali no livro de Apocalipse. Mas, de certa forma, a história em geral é que é o seguinte, que quando Deus criou os homens, os anjos, teve no céu uma rebelião. Um anjo não quis seguir a Deus e fez escola, atraiu discípulos para que combatessem a Deus no céu. O que faz um anjo se virar contra o seu próprio Criador? Ao mesmo tempo, o que faz nós, seres humanos, criaturas de Deus, pelo pecado se virar contra Deus? Por que nós escolhemos, vendo o bem, escolhemos o mal? Por que São Paulo, nas suas cartas, ele vai dizer que o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu quero evitar, esse eu faço? Por que nós somos essa contradição? Por que mesmo sendo com Deus e sua palavra diante da nossa vida, nós buscamos, então, fazer o que a gente quer e não o que Deus quer? A resposta, meus irmãos, é porque somos seres livres. Porque o mal vem vestido de anjo. Tudo bem, mas o mal ele nunca vai te enganar. Certo? O mal, ele, por exemplo, nunca o mal vai ser tão perfeito que você vai confundi-lo com o bem.
o diabo sempre deixa uma pata, um rabo solto que você pode identificar, certo? Quem conhece, por isso que eu falo, quem conhece o catecismo e a palavra de Deus, quem conhece o catecismo e a palavra de Deus não vai cair nos enganos. Mesmo que o engano pareça coisa boa. Certo? Mesmo que o engano pareça coisa boa. E os anjos que foram criados por Deus, eles escolheram não seguir a Deus. Por quê? É o livre-arbítrio, mas também um mistério da iniquidade. É um mistério. Porque não tem lógica você saber que existe um sumo bem e escolher o mal. Escolher o mal. Mesmo que tenha a liberdade, o que faz uma pessoa livre ser tão desculpa a palavra inadequada, imbecil? É a presunção. Então, o que faz a gente ser tão presunçoso? É um mistério. Mas tudo isso faz parte de quem é livre. Você é livre até para se condenar se você quiser. Certo? Você é livre para se salvar se você quiser. Certo? Então, vamos começar pela queda dos anjos. Como que os anjos caíram? Como assim anjos caídos? Vocês já ouviram falar dos demônios? O que são os demônios? Vamos descobrir. Agora, Tamires, vamos lá. Certo, comecemos pela queda dos anjos. Ao criar os anjos, Deus não quis de imediato revelar-se a eles. Deus quis provar a fé deles, seres criados naturalmente bons, entretanto livres por serem inteligentes. Lúcifer, o maior de todos eles, por ser um serafim, era o mais inteligente de todos, e com sua rebeldia quis ser maior que Deus. Não quis aceitar os planos de Deus e se rebelou contra ele. Lúcifer quis ser como Deus, por inveja e orgulho, moveu outros anjos a se rebelar contra seu próprio Criador. No número 391 do Catecismo, a Igreja nos explica que essa foi uma decisão. O porquê dessa decisão, os teólogos especulam até hoje. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, afirma que uma das possibilidades é que logo após o primeiro instante de sua criação, Lúcifer, por vontade própria, confiando em sua glória, quis se opor a Deus. Tendo neste ato de rebeldia cometido o primeiro pecado e o mais grave de todos, o do orgulho. No céu, começou uma luta intelectual entre os anjos partidários de Lúcifer e os fiéis a Deus, a qual ainda não tinham contemplado. São Miguel é o anjo que assume a liderança do exército de Deus. Miguel é um arcanjo, uma hierarquia de anjos abaixo dos serafins, à qual pertencia Lúcifer. Com humildade, Miguel derrota Lúcifer. No último livro da Bíblia, é narrada a queda de Lúcifer e seus partidários. Presta atenção na leitura do livro de Apocalipse, número 12, versículos 7 a 9. Pode ler. Certo. Houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio, e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Então, como que anjos tão bons podem se virar contra Deus? E a gente vai entender, primeiro, que Deus não cria anjos iguais. Tudo bem? Deus, os anjos não são iguais uns aos outros. A Igreja Católica, analisando as Sagradas Escrituras, identifica as classes dos anjos. E eu vou demonstrar aqui, vocês podem anotar no caderno de vocês, porque não está no texto. Então eu vou falar aqui para vocês a classe dos anjos. E assim, a gente entende um pouquinho sobre a questão da hierarquia celeste. Da hierarquia celeste. A primeira classe dos anjos é os serafins.
os anjos mais iluminados do céu. Os mais iluminados do céu. São inflamados do amor de Deus e adoram a Deus continuamente. Esses são os serafins. Os maiores anjos do céu, os tops, né? Os tops. Abaixo dos serafins tem os querubins. Os querubins, eles têm uma missão. Eles são os guardiões do conhecimento e da sabedoria de Deus. E são guardiões do conhecimento e da sabedoria de Deus. São os querubins. E a gente também tem os tronos. Os tronos. A terceira classe dos anjos são os tronos. Representam a presença de Deus e sustentam a sua glória, os tronos. Essa aqui é a primeira hierarquia. É a hierarquia que está mais próxima de Deus. A gente vai ter uma segunda hierarquia. Esses anjos foram criados para manter o universo de pé. Então vamos lá, pensa nos planetas, no universo, na ordem cósmica. Quem é que mantém tudo isso em ordem? São esses anjos aqui. O quarto da hierarquia, as dominações. Eles regem os anjos inferiores e expressam a majestade de Deus. Sim, repetindo os tronos. Representam a presença de Deus, sustentam a sua glória. Dominações. Regem os anjos inferiores, expressam a majestade de Deus. Ou seja, as dominações, já diz, né? Eles são anjos que dominam todos os anjos que estão abaixo, dando ordens. É como se fosse ali um capitão no exército, que recebe as ordens dos grandes, dos generais, né? E ele vai lá e organiza o pessoal de baixo. E o pessoal de baixo vem aqui. 5, virtudes. São responsáveis pelos milagres e por transmitir a graça de Deus, a energia divina ao universo. Então, as virtudes, os anjos das virtudes, eles são responsáveis por manter o universo funcionando. Deus, a gente vê muita pouca coisa do universo, né? Você já viu o tamanho do universo? E Deus criou anjos o suficiente para manter todo o universo em ordem. 5. Também as virtudes são responsáveis pelos milagres. Então, toda vez que tem um milagre, as virtudes são responsáveis por fazer esse milagre ser operado, certo? Os anjos de Deus, eles operam as ações de Deus no mundo. É como se Deus ordenasse e os anjos fizessem, certo? Porque eles são servos de Deus e mensageiros de Deus. E potestades. Potestades são anjos que protegem contra os anjos caídos e mantêm a ordem cósmica, né? A princípio, quando não havia anjos caídos, eles eram responsáveis por manter a ordem do universo. Mas agora que tem anjos caídos, eles combatem os anjos caídos. Certo? Pode perguntar, Gabriele. Tem uma palavra em João 3:27 que fala que o homem não pode receber coisa alguma se do seu nome for dada. Isso é literalmente, assim, por exemplo, um trabalho. Eu posso considerar que se abrir uma porta de trabalho para mim é um milagre. Tudo é um milagre que eu recebo. Se você for perceber o universo como ele é e as chances de nós existirmos, o seu respirar é um milagre. O seu respirar é um milagre. Se você for olhar o todo do universo da criação e ver qual é a chance da nossa existência em um universo que não tem vida em nenhum lugar e nesse planeta Terra tem, um ponto de areia, uma gota de água num oceano, isso é o planeta Terra, uma gota de água no oceano, isso é um milagre. Então, sim, tudo que nós recebemos é graça e milagre. Agora tem milagres no sentido de graças alcançadas, como, por exemplo, estava desempregado, orei e arrumei um emprego. Isso é graça de Deus.
tudo na vida é como se fosse um milagre mesmo, certo? É como se fosse um milagre. Agora tem os milagres propriamente ditos, dentro desse milagre da nossa existência, ainda tem graças extraordinárias que nós recebemos. A cura de uma doença, o tratamento de uma doença, né? Às vezes não a cura, mas um tratamento. Às vezes ganhar na loteria, por que não? Um dia, quem sabe, eu ganho, né? Aí eu faço um centro universitário de catequese. Meu melhor amigo ganhou 35 mil. Olha só, né? Então, é graça de Deus. E se veio graça de Deus, pensa o seguinte: as potestades, as virtudes que trouxeram essa graça para você. Eles são os anjos que trazem essa graça para você. A terceira hierarquia, pessoal. Esse aqui são os anjos mais inferiores de todos. Eu quero que vocês guardem um detalhe. Os principados. Eles são anjos que atuam neste mundo aqui. Eles são guardiões de nações, de reinos e de líderes. Então, um rei, um presidente, um prefeito, eles têm um anjo que protege eles. Chamados de principados. O Brasil tem um anjo que protege a nação brasileira. É um principado. Certo? Todos os países do mundo têm um anjo encarregado por interceder por esse país, por proteger esse país. São os principados. Os arcanjos. Os arcanjos, eles são, de baixo para cima, o penúltimo. A gente fala, os poderosos arcanjos, eles são o penúltimo. Mensageiros de Deus para as missões extraordinárias. Miguel, Gabriel e Rafael são os únicos 3 arcanjos que nós conhecemos o nome. Existem bilhões, trilhões de arcanjos. Mas que Deus revelou o nome, somente esses 3. E os últimos, os anjos, os soldados rasos, né? Pensa isso como um exército, tá, gente? O recrutinha, né? O primeirinho ali. Os anjos mais próximos dos homens, como nossos anjos da guarda. Nós temos anjos que nos protegem. O famoso anjo da guarda, né? Esses anjos, eles são os mais humildes do céu. E eles são mais, por exemplo, o ser humano mais poderoso e mais sábio da Terra. Ele não chega nem perto do mais humilde dos anjos do céu. Em termos de graça, inteligência e santidade. Tudo bem? Os anjos são infinitamente superiores a nós. No sentido da inteligência, da graça. Agora, como criação, Jesus Cristo morreu pelos homens, não pelos anjos. Então, na criação, o Senhor prefere, tem uma predileção e faz os anjos nos servirem. Agora, imagina, pega essa mensagem aqui, ó. Você é um anjo superior, cheio de inteligência e de luz, e você vai ser obrigado a servir um ser de carne e osso, que quando fica velho, fica com ruga. Tá entendendo o princípio da revolta do Lúcifer? É esse. Imagina um serafim lá no céu, tendo que servir a mim. A você. Seria mais ou menos um presidente da empresa ter que lavar a louça. Você tá entendendo? Seria mais ou menos o rei de uma nação limpar o bueiro, né? Onde tem cocô, barata e rato. Certo? Seria uma, entre aspas, na visão dos orgulhosos, isso seria uma humilhação. Mas dos humildes, um serviço a Deus. E o que acontece? Lúcifer, quando foi criado o mundo espiritual, Lúcifer olhou para si mesmo e falou, eu sou grande. E ele era mesmo, dos serafins, Lúcifer era o maior dos serafins, o líder dos serafins, o chefe dos serafins. Só que, segundo os teólogos, segundo o padre Antônio Fortea, que escreveu um livro chamado A História do Mundo dos Anjos, que eu recomendo que vocês comprem e leiam, que é escrito em linguagem de romance, né?
Ele conta essa história como se fosse uma história de um romance, né? O nome do livro é A História do Mundo dos Anjos, Padre Antônio Fortea. A História do Mundo dos Anjos. Quando Deus criou os anjos, Deus não se revelou para eles face a face. Tipo, deixou eles num espaço separado. Para quê? Para prová-los, porque Deus sabia que os anjos seriam livres, e ele queria saber quais desses anjos escolheriam seguir a sua voz. Então, a única coisa que os anjos se viam era a si mesmos, os anjos inferiores ou superiores, e a voz do Criador. Então Deus falava, eu sou o seu Criador, eu sou o seu Deus. Sirva-me. Lúcifer, como ele se via como um serafim, e ele escutava a voz de Deus, mas não via Deus, ele começou a especular que talvez essa voz fosse a voz de um outro anjo superior a ele, que não seria Deus coisa nenhuma. Mas Lúcifer viu a sua glória e se rebelou contra Deus. Por quê? Porque, segundo esse livro do Padre Antônio Fortea, e aí é especulação, porque tudo isso é especulação, mas faz sentido se você ver no final das contas. Deus revelou aos anjos que ele iria criar um mundo material, um escândalo, né? Porque a matéria ela é corruptível, ela se corrompe. E os anjos, eles são imortais e incorruptíveis. E nesse mundo corruptível, ele iria criar uma coisa chamada ser humano. E mais, a Trindade, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus revela que encarnaria seu filho numa coisa chamada ser humano. Você lembra da aula passada que eu falei que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Que eu expliquei sobre a Trindade? Lúcifer desejava, então, que Deus se encarnasse nele, porque ele era o maior dos anjos. Ele queria que Deus se unisse a ele. Isso, repito, é o que está escrito no livro do Padre Antônio Fortea, tá? São especulações. Então, Lúcifer queria que Deus se encarnasse nele, que ele fosse a segunda pessoa da Trindade, né? Mas não. Cristo, Deus revela aos anjos que ele vai criar os seres humanos e que por uma virgem, uma mulher, irá conceber o seu filho que nascerá humano. Lúcifer achou isso uma humilhação. Repetindo, é como se o rei do país fosse limpar o bueiro. Ele achou, porque Lúcifer, ao ter a ideia do que seria o ser humano, ele teve nojo da gente. Ele falou, nunca que eu vou servir essas pessoas assim. Nunca que eu vou servir esses pedaços de carne. Né? Eu sou um anjo, eu sou o maior dos céus. Não, eu não aceito isso. E ele começa a convencer, diz aqui, 1/3 dos anjos do céu. 1/3 dos anjos do céu concordam com Lúcifer. Não, nós somos muito superiores para servir esses homens mortais. A gente é muito superior para servir essa matéria corruptível. Não, não é possível. Então ele começa uma rebelião do céu. E quem Deus vai levantar? Um outro do serafim para combater Lúcifer? Olha aí a hierarquia que você anotou do seu caderno. Onde que está os arcanjos? Ele está em penúltimo. Os arcanjos estão em penúltimo. Vai dizer o livro de Apocalipse que houve uma batalha no céu. O arcanjo Miguel, olha, ele era pequeno, diante de Lúcifer, ele era menor em inteligência, ele era menor em espiritualidade, ele era menor em inteligência. Diante de Lúcifer, o arcanjo Miguel era uma barata. É como se fosse um elefante versus uma barata. Na analogia, tá, gente? Mas Miguel, ele tinha uma coisa que nenhum orgulhoso como Lúcifer é capaz de ter. Humildade. Você vê que com essa rebelião de Lúcifer, é aqui que surge o pecado. Onde que o pecado foi criado? Com os anjos. O pecado, ele é uma invenção dos anjos que se revoltaram contra Deus. Então, respondendo a primeira pergunta da aula, onde que vem o mal e o pecado? Da liberdade dos seres livres.
Qual? Os anjos. Os anjos, Lúcifer e companhia, se rebelaram contra Deus, fazendo o primeiro pecado do mundo existir, o orgulho. E qual é o contrário do orgulho? Alguém sabe me dizer qual que é o contrário do orgulho? Humildade? A humildade. E o que significa arcanjo Miguel? Miguel, ele vai... Diante de tudo isso, ele vai se sentir pequeno diante de Lúcifer. Mas uma voz no coração dele vai dizer: poxa, se eu fui criado por Deus, quem como Deus? Me diz, Lúcifer, você pode ser alto, você pode ser grande, esses anjos aí, tudo que estão seguindo Lúcifer, vocês podem ser inteligentes e livres, vocês podem ser magníficos, vocês podem ser cheios de luz, mas eu pergunto, quem de vocês é Deus? E quem de vocês é como Deus? Quem como Deus? É isso que significa Miguel. Então Miguel, ele monta um exército e Deus dá a ele a liderança. Miguel lidera serafim, Miguel lidera anjo, principado, potestade. Miguel lidera todos, porque Miguel, dentre os anjos, ele era o que poderia ser um dos menores, mas ele era o que tinha a maior humildade. Quem como Deus? Michael, quem como Deus? Que significa? Então teve a batalha do exército de Miguel contra a batalha do exército de Lúcifer. E a Sagrada Escritura diz que Miguel e seus anjos varreram do céu um terço dos anjos. Esses foram expulsos do céu e foram levados para o lugar que é o oposto do céu. Então, como agora existe anjos maus expulsos, o lugar onde eles ficam atormentados chama-se inferno. É assim que é a criação do inferno. Inferno. E ali, Lúcifer, ele vai ter... Os anjos vão perder a sua graça e vão se tornar espíritos malignos, chamados de demônios. Ou diabolos. Ou Satã, né? Satanás, o diabo, o demônio. São todos anjos que seguiram a Lúcifer e caíram. Mas Lúcifer poderia se arrepender? Não, porque uma vez que o anjo toma a sua decisão, ele fixa nessa decisão para sempre. Ele fixa nessa decisão para sempre. Os anjos fiéis a Miguel, 2/3 dos anjos, no céu, Deus se revela a eles. E os anjos, então, veem Deus face a face. Diz Santo Tomás de Aquino, uma vez que a criatura vê o seu Criador, é impossível que ele peque. Se Deus aparecesse para você aqui agora, você nunca mais pecaria. Você nunca mais pecaria. Assim, os anjos que foram fiéis foram recompensados com a visão beatífica, com a visão de Deus. Então, eles vendo a Deus, eles não são mais capazes de pecar. Então, não tem mais risco de novos anjos fazerem novas rebeliões, porque agora os anjos veem Deus face a face. Então, qual que é a maior dor de Satanás? Ele nunca viu a Deus. E qual é a missão dele? Fazer que você também não veja. Vocês estão entendendo a missão de Satanás? Ele já foi derrotado. A questão é que ele quer que você seja um derrotado como ele. Vocês estão entendendo? Simples. Deus quer que você se salve. Satanás quer que você se perca. Nós conhecemos a Deus pelos sacramentos, comungamos até o corpo de Deus, mas a visão de Deus face a face é no céu. E essa visão face a face é o que Lúcifer quer que você não tenha. Então, assim como ele convenceu 1/3 dos anjos do céu, ele quer convencer a humanidade de que ele está certo e que Deus está errado. E tudo isso vai começar no Jardim do Éden. No Jardim do Éden. Então a gente vai trocar de sala para a gente entrar na criação dos seres humanos, dos homens. Então vamos lá, pessoal, pode trocar de sala, pode ir saindo que eu vou botar um novo link lá.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso aí, pessoal. Permitir. Passou rápido, né, até agora, né? Quase 1 hora de aula. O tempo, ó, pum, voou. Voou. Vocês têm alguma dúvida? Tá dando para entender a linguagem da aula? A lógica que o professor escolheu para ensinar isso? Normalmente, por isso que eu falei que é diferente. Normalmente o pessoal fala de Adão e Eva, né? Mas eu quero começar do começo. O começo é uma criação do mundo espiritual, né? Aí vai fazer sentido quando a gente for abrir nossa Bíblia em Gênesis para ler a criação do mundo. Como que a serpente foi parar ali? Né? Como que Satanás foi parar ali no Jardim do Éden? A gente agora já sabe o porquê, ele foi expulso do céu. A explicação para o primeiro livro da Bíblia está no último, né? Está no Apocalipse, né? Então, pessoal, vamos lá. Tamires, vamos continuar o texto. Assim, pode continuar. Assim os anjos fiéis viram a Deus e não foram mais capazes de pecar, e os anjos caídos nunca viram a Deus, e caindo no inferno e na terra, eles quiseram fazer que o homem, criado por Deus, também perdesse a visão beatífica. Assim Adão e Eva no paraíso estavam felizes e repletos, pois Deus os confiou toda a criação. Deus permitiu que no paraíso entrasse a serpente caída, Lúcifer. Este tentou nossos primeiros pais, com a promessa da divindade para o homem. O pecado, que é uma invenção angélica, adentrou na natureza humana. O homem perdeu a graça original e a morte se fez presente neste mundo. Então vejam só, pessoal. Eu estou aqui. Então Deus criou o mundo. Gênesis 1. Gênesis 1. Eu vou ler rapidamente, tá, gente? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, e as trevas cobriam o abismo. Um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse: haja luz. Houve luz. Deus viu que a luz era boa. Aí, então, agora seguindo, parafraseando, tá? Parafraseando. Deus criou, então, as águas. Separou a terra das águas. Deus fez o firmamento. Deus chamou o céu de céu e terra de terra. Deus está criando o nosso mundo, tá, gente? Aqui Deus está criando o nosso mundo. Deus criou, então, as florestas. Deus está criando agora o mundo material. Certo? Está aqui em Gênesis 1. Deus está criando o mundo material. As florestas, os rios, os oceanos, o nosso mundo, o nosso planeta. E assim todo o universo que é físico, material, os planetas, está tudo sendo criado aqui neste momento. Deus vai criar as estrelas, o sol, a lua. E assim, Deus vai fazer com que crie-se vida nas águas, vai criar aqui os peixes, os animais selvagens, vai criar tudo. Vai se criar tudo. Muitos aqui vão dizer, e os dinossauros? E as questões? Aqui o Gênesis, ele não é um livro de ciência, tá bom? Ele é um livro de teologia. Quando Deus no fim das contas, criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Quanto que é 6 dias para Deus? Será que é 6 dias de 24 horas? Ou será que pode ser 4 bilhões de anos, que é a idade do nosso planeta Terra? Ou será que pode ser 7 minutos? Ou será que pode ser, de fato, literalmente 7 dias e 24 horas? A gente não sabe o que significa esses 7 dias. Mas que todo o tempo que o mundo tem, a criação de todos os seres, todos os ciclos do mundo, tudo foi Deus que criou. Isso a gente tem que ter fé. Tudo é criação de Deus. Certo? Então,
Deus, quando criou o mundo, criou em 7 dias. Esses 7 dias podem ser 7 bilhões de anos, pode ser 7 horas. Não sei, o tempo para Deus não é igual ao nosso tempo. O tempo de Deus não é igual ao nosso. Ok, gente? E Deus criou o mundo. Deus criou o mundo. E assim, Deus vai criar a sua obra-prima no mundo. Gênesis 2, versículo 4. No tempo em que Yahvé Deus fez o céu, fez a terra sobre o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra, e nenhuma erva do campo tinha ainda crescido, porque Yahvé Deus não tinha feito chover sobre a terra. E ainda não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo. Em outras traduções, com barro, né? Com barro. Insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem tornou um ser vivente. Então, da sua criação, Deus pegou a argila, o barro, fez então a forma do nosso corpo e soprou nele o seu Santo Espírito. E assim surgiu o ser humano. Assim surgiu o ser humano. Adão. Certo? E Deus, ao fazer Adão, ele também foi fazer Eva. Porque Adão, ele vai dizer aqui no Gênesis 2, que Adão se sentia só. Adão olhava para... Deus deu uma missão para Adão olhar todos os animais da terra e dar nome para eles. Então Adão olhou ali, cachorro, cadela, cavalo, égua, rato, rata, castor, castora. Aí ele foi olhando para ele, eu sou homem e eu não tenho ninguém. Cadê a minha companheira? Todos tinham macho e fêmea, e o ser humano tinha nada. Então Deus vai dizer, Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Yahvé modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu e conduziu o homem para ver como elas chamaria. E o homem deu a todos os animais, as aves do céu e a todas as feras selvagens, mas não encontrou auxiliar correspondente. Então Yahvé Deus fez cair um torpor sobre o homem, um sono, né? O homem dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirada do homem, Yahvé Deus modelou uma mulher e trouxe ao homem. Então o homem exclamou, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Por isso um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonharam. Então, aqui nós vemos o relato da criação do homem e da mulher. Deus tira a mulher da costela, para que o homem não se sinta só. Costela é o meio do corpo, para dizer que o homem e a mulher são equivalentes, são iguais uns aos outros. Não tirou Deus o homem, a mulher da cabeça do homem, para que a mulher não fosse superior ao homem, muito menos do osso do pé, para dizer que o homem deve pisar na mulher, mas sim da costela, que significa que homens e mulheres são iguais perante Deus. Certo? Homens e mulheres iguais perante Deus. Então, Deus vai falar para o homem, para a mulher, que aquele jardim chamado Éden, aquele paraíso na terra, era deles. Podem fazer tudo. Podem comer, podem se alimentar de todas as árvores, podem ter boi aqui à vontade, faz churrasco, entendeu? Tô falando de uma maneira alegórica, não é que tá escrito isso. Ele falou, aproveitem a vida, crescei e multiplicai-vos. E olha que vai dizer a palavra,
Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Deus está falando que casamento é algo sagrado entre homem e mulher. Deus criou Adão e Eva, né? Deus não criou Adão e Ivo, nem Eva e Evane, não. É Adão e Eva, homem e mulher. Eis aqui o sacramento do matrimônio. Eis aqui o que gera a vida, né? Eis aqui o que é sagrado para nós. Homem e mulher, Deus os criou. Ah, mas o mundo de hoje, dane-se o mundo de hoje. Eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Deus. Certo? Ah, vamos perseguir você. Oxe, os mártires morreram por muito menos. Por muito menos. Agora eu não posso dar testemunho da minha fé aqui? Não posso? Estou dando testemunho da minha fé. Isso significa que quem é homem com mulher já está condenado? Não. Devem ser acolhidos na nossa igreja, devem ser pastoreados, mas a gente nunca vai deixar uma verdade que Deus criou por conta para agradar o que o mundo quer. Nunca. Deus, e quem diz isso é a palavra de Deus. Homem ou mulher, Deus os criou. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, para unir-se a sua mulher e com ela se tornar uma só carne. Eis a vontade de Deus para o matrimônio e para a família, aqui. E é claro que Satanás ficou com raiva, e Deus permite que a serpente entre no jardim do Éden para tentar o ser humano. Para tentar o ser humano. E vai dizer, Gênesis capítulo 3. A serpente... Quem é a serpente, pessoal? Quem é a serpente? É o pecado? Lúcifer. É Lúcifer. E olha que humilhação, né, gente? O maior dos anjos do céu, Deus falou que ele pede permissão para Deus, né? Para tentar a sua criação. E Deus vai permitir. Como eu disse na última aula, Deus não permite o mal, da qual não pode tirar um bem maior desse mal. E Deus vai fazer o seguinte, vamos ver se Adão e Eva, eles vão ser como parte dos anjos e ir contra Deus, ou se eles serão fiéis, certo? E agora Satanás, Lúcifer, está humilhado numa forma de serpente, se arrastando no chão. O maior anjo do céu agora é uma serpente que se arrasta. E Satanás só tem um poder agora. Qual é o único poder que Satanás tem? Alguém sabe me dizer? Nossa alma pro inferno, né? Não, mas isso aí é a consequência. Isso aí é a consequência. Qual é o poder que ele tem? O único poder que Satanás tem, qual é? Persuasão. Persuasão tem a ver com isso. O único poder que Satanás tem, gente, é de mentir. E sim, para mentir você tem que persuadir, tá? Então, tá correto, persuasão. Mas eu esperava a palavra mentira. A única coisa que Satanás pode fazer é mentir. O único poder que ele tem é de mentir. E Deus permite que ele vá tentar. A serpente, versículo 1, era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus tinha feito. Ela disse à mulher, então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Pessoal, já perceba a mentira aqui. Deus falou que Eva e Adão não poderiam comer de nenhuma árvore do jardim? Não, falou que poderia comer todas, menos uma. A árvore do bem e do mal. Ou seja, tinha 999 milhões de árvores, mas uma não podia. A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dela não comereis, nele não tocareis, sobre pena de morte. Então a Eva, ela responde a mentira de Satanás com a verdade. Não, Deus só deixou a gente comer. Só não deixou comer dessa árvore em específico, ok? Aí a serpente, ela vai fazer o quê? Mentir de novo. Versículo 4. A serpente disse então à mulher, não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes,
vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e do mal. Então, Satanás ele vai dizer uma coisa para mim, para você, como disse para Adão e Eva: Deus está mentindo para você. Na verdade, se você pecar, aí que você vai ser feliz. Se você ir contra a lei de Deus, aí que você vai ser feliz. Se você comer dessa árvore, Eva, você vai ser versada no bem e do mal, você vai ser como Deus. Ou seja, se vocês comerem dessa árvore, vocês serão iguais a Deus, vocês serão como deuses. Olha, né? Olha o engano de Satanás, né? Satanás está jogando truco aqui, né? E a Eva, né? Olhou para o fruto. Na arte mostra uma maçã. Na Bíblia não vai dizer se é uma maçã, uma pera ou uma jaca. É um fruto, certo? Mas vamos imaginar uma maçã bem bonita, só para título de conhecimento, para pedagógico, né? Imaginemos uma maçã bem bonita. Imaginemos aquela argentina, né? Aquela maçã argentina que até brilha, né? O cara passa um paninho em cima, ela fica brilhando, né? Aquilo ali, vamos lá, versículo 6, a mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe o fruto e comeu. Aqui o pecado, que era uma coisa só dos anjos, entra na nossa natureza humana. Essa mordidinha, essa desobediência, ou seja, qual é o pecado de Adão e Eva? Qual é o pecado original? Qual que é o pecado original? Pecado original. Pecado original, eu não vou pegar aqui no catecismo, senão a gente vai ficar até 1h da tarde, né? Mas, segundo o catecismo, o pecado original é a desobediência. E qual seria a pena de comer do fruto? A morte. Segundo o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. E Eva e Adão foram criados, mesmo num corpo corruptível, eles teriam uma graça de não morrer. Alguns teólogos dizem que eles poderiam até morrer, mas a morte não seria dolorosa e eles iriam para o céu direto, porque eles não teriam pecado. Sendo imortais no corpo e na alma, ou só na alma, não sei, eles foram criados para uma felicidade eterna. Vocês estão entendendo? Adão e Eva foram criados para uma felicidade eterna. Mas Eva come do fruto, enganada por Satanás, mas não tão enganada assim. Ela poderia dizer não. Mas ela olha o fruto, aos sentidos. Coisa que os anjos não têm, nós temos, os sentidos. Ai, que fruto bonito. E aí vem a tentação. O demônio, ele não obriga você a fazer nada. Você nunca vai chegar num confessionário e falar: padre, eu pequei porque o demônio me obrigou. O padre vai rir da sua cara. Não é possível isso. O demônio, ele vai falar: olha como é bonito esse fruto. Ele vai ficar aqui no seu ouvido: olha como ele é gostoso. Olha o quanto que você vai ganhar fazendo isso. Pensa todas as vezes que você cometeu um pecado. Antes de você, depois você se arrepende, mas antes como que é? Não, vai lá, é maravilhoso. Você vai gostar, você vai ser mais feliz. E depois que o pecado é feito, vem o remorso, o arrependimento. Eva comeu do fruto. E mais, tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Eva viu, mostrou para Adão: é muito bom, come. Adão poderia falar: sai fora, mulher. Você não ouviu a palavra de Deus? Mas o homem não. Foi lá e comeu também. Comeu. Então abriram-se os olhos. Os dois se perceberam que estavam nus. Então, a primeira coisa do pecado é que eles então perceberam que estavam nus. Adão olhou para Eva e sentiu malícia.
Mulher pelada. A Eva olhou para Adão e sentiu malícia. Homem pelado. Mas sentido também vergonha. Caramba, eu estou pelado. Vamos fazer roupas, né? Fizeram roupas. Por que antes eles ficavam nus sem nenhuma malícia? Porque não tinha maldade. Não tinha maldade, não tinha malícia. Então, abriram-se os olhos e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueiras e se cingiram. Eles ouviram o passo de Yahvé, Deus, que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus. Outra coisa, a presença de Deus falava com ele todos os momentos. Não que Deus falava com eles face a face, porque, como eu disse, se eles vissem a Deus como ele é, iriam, então, nunca pecarem, certo? Iriam, então, nunca pecarem. Mas Deus, de alguma forma, ou por um anjo, ou por sons, falava com eles. E eles sentiam quando Deus chegava para falar com eles. E Adão falou, poxa, Deus está vindo. A gente desobedeceu ele, se esconde, se esconde. Como se a gente pudesse se esconder de Deus. Como se a gente pudesse ignorar que Deus existe. Tem muitas pessoas que fazem isso hoje. Ignoram que Deus existe. Depois do pecado, finge que nada vai acontecer, que Deus existe, né? E Deus chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Ouvi o teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo porque estou nu e me escondi. Ele retomou. E olha que Deus vai dizer para Adão. E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi comer? O homem respondeu. Olha, Deus falou, você comeu, você desobedeceu e você comeu da árvore proibida, não é, né? Aí ele, sim, comi. Aí o que o homem vai fazer? Olha a cara de pau de Adão. Olha a cara de pau de Adão. O homem respondeu, a mulher que pusesse junto de mim, que me deu da árvore e comi. Adão jogou a culpa na Eva. Adão jogou a culpa na Eva. E Eva, né? É como se ele não tivesse liberdade, como se ele não pudesse negar. Então, quantas vezes os nossos pecados, nossos erros, a gente joga a culpa nos outros. Isso, por que a gente faz isso? Porque a gente é filho de Adão. A gente tem isso dentro de nós, certo? A gente herdou isso de Adão. E Deus vai falar para a mulher. Deus vai dizer à mulher, que fizestes? A mulher respondeu, a serpente me seduziu e eu comi. Então a mulher vai jogar a culpa na serpente. Então Deus disse à serpente, porque fizestes isto, é maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre o teu ventre e comerás a poeira todos os dias da sua vida, porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu ferirás ao calcanhar. Agora, olha assim, quem mandou Adão? Foi a mulher. Mulher, quem mandou? Foi a serpente. Serpente? Foi você? Fui eu. É isso que eu queria mesmo. Fazer com que a sua linda criação, Deus, entrasse na corrupção do pecado. Satanás sentiu uma grande vitória na hora, né? Eu consegui. Eu estraguei a criação de Deus. O inferno estava em festa. Mas olha o que Deus vai falar. Tu serás maldita entre todas as serpentes. Colocarei inimizade entre ti e a mulher. E quem é essa mulher? É Eva. Eva está uma derrotada. Eva está derrotada aqui, certo? Ou seja, Eva foi submetida por Satanás. Mas Deus está prometendo que vai vir uma mulher que vai pisar a cabeça da serpente. E essa é quem? É aquela que trará o fruto de Adão, o fruto da redenção. Se o fruto da árvore do bem e do mal trouxe o pecado para o mundo, o fruto dessa árvore, que é a Virgem Maria, Nossa Senhora, que é Jesus Cristo, trará a cura para aquilo que Adão e Eva fizeram. E é por isso que Maria, imaculada, pisará a cabeça da serpente. E é uma promessa aqui feita em Gênesis.
E eu pergunto para vocês, eu pergunto aqui para vocês, qual vai ser a primeira mulher imaculada do mundo? Fala para mim. Quem foi a primeira mulher imaculada do mundo? Fala para mim. Digam, quem foi a primeira mulher sem pecado no mundo? Sem pecado nenhum no mundo? Maria. Errado, foi Eva. Eva nasceu Ah, sem Eva, pecado. tá, primeira. Eva foi a primeira mulher sem pecado. Ela nasceu imaculada. E por isso ela jogou a imaculação dela fora pelo pecado. E por isso uma outra imaculada, uma outra virgem, uma outra mulher imaculada trará o fruto da redenção. E essa é a Virgem Maria, essa é Nossa Senhora. É a pegadinha do malandro aí, né? E a Eva, enquanto a Virgem Maria não chega, junto com Cristo, as consequências do pecado. O pecado que veio dos anjos passou para a nossa natureza. A mulher, ele disse, multiplicarei as dores de tuas gravidezes, na dor dará à luz o teu filho, e teu desejo te impelirá ao marido e ele te dominará. Uma das consequências do pecado original é que as mulheres vão sentir a dor do parto. A dor do parto. Quem aqui foi mãe e teve parto normal sabe. A minha esposa teve 2 partos normal. E dói. Dói muito. Cesárea também dói. Cesárea também dói. Ter filho dói, né? Ter filho dói. Por que dói? Não era para doer, mas por que dói? Por conta do pecado. Ao homem ele disse, porque te escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi comer, maldito é o solo por causa de ti, com o sofrimento dele te nutrirás todos os dias de tua vida. E ele produzirá para ti espinhos e cados, comerás a erva dos campos, com o suor do teu rosto comerá teu pão, até que retornes ao solo. Pois deles foste tirado, pois tu és pó, e ao pó retornará. O homem está dizendo o seguinte, trabalha não para ver se você come ou não come. Trabalha não para você ver. Vai ter que trabalhar. Antes, o solo era abençoado. Tudo era frutificado pelo solo. Era só pegar e comer. Agora, se você não plantar, não vai crescer. Se você não colher, não vai comer. Nós somos aqui trabalhadores. Todos nós aqui trabalhamos de alguma forma. E por que temos que trabalhar para nos prover? Por conta do pecado original. E mais, tu és pó, e ao pó retornará. Antes éramos imortais e agora a morte entrou na nossa natureza. Somos mortais. Vamos morrer. Somos mortais e vamos morrer. E assim, Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Foram expulsos do Jardim do Éden. E a promessa que Deus vai fazer é que pela queda de Adão e Eva, ele preparará agora um povo. Esse povo é o povo hebreu. E a gente vai falar da história deles nas próximas aulas. E esses povos, Deus vai fazer com ele alianças. Deus vai reaproximar-se da sua criação. Reaproximar-se da sua criação. Para quê? Para preparar um povo para a vinda daquele que irá salvar a todos. Quando Jesus vier a esse mundo, se o povo seguir o que Moisés disse, o que Noé fez, o que Abraão foi prometido a ele, era para Jesus ter sido recebido com honras e glórias. E é esse povo que Deus vai preparar para que Cristo possa nascer. Porque Maria será a nova Eva. Pela Eva veio o pecado do mundo. Por Maria virá a redenção do mundo. E Cristo será o novo Adão. Por Adão veio a condenação do mundo. E por Cristo virá a salvação. Por enquanto, o inferno festeja. Mas o contra-ataque do céu será a derrota definitiva de Satanás uma vez por todas. Estamos agora caminhando rumo à cruz de Cristo, que nos trará a salvação.
Então, vamos encerrar a nossa aula lendo o último parágrafo aqui, tá, Miris? Pode ir lá. Os 2 últimos parágrafos. Deus, como um pai amoroso, não quer obrigar ninguém a amá-lo. Criou os anjos e os homens livres e esperou deles o retorno à sua voz. No caso dos anjos, Miguel pregou e conseguiu salvar 2/3 dos anjos do céu, enquanto 1/3 foi precipitado. Miguel e os anjos fiéis servem a Deus e contemplam face a face. Já nós, pobres homens, padecemos até hoje a pena do pecado original, que é a morte. O seu homem, a criação predileta de Deus, não os abandonou à própria sorte e se revelou a seu povo no Antigo Testamento, até que na plenitude dos tempos enviou seu Filho para reparar e redimir o erro primordial de Adão e Eva. Isso aí, pessoal. Esse texto eu escrevi há muito tempo atrás. Esse texto é autoral meu. E aqui as minhas fontes, eu peguei a Suma Teológica, peguei o Catecismo da Igreja Católica e a Bíblia Católica, né, que eu usei aqui. Também, eu esqueci de colocar aqui a História do Mundo dos Anjos, do Padre Antônio Fortea. E é isso, pessoal. Nós estamos aqui, é por isso que nós morremos, por isso que nós pegamos doença, é por isso que existe o mal do mundo. Deus não tem nada a ver com isso. O mal do mundo entrou pela decisão de anjos e homens, que se viraram contra o seu Criador. Mas nós temos a liberdade para escolher o bem. Hoje nós temos a graça de Cristo. Cristo morreu por nós e na cruz ele pagou por tudo. Nós só temos que, pela nossa liberdade, escolher ser salvos. E arrependermos dos nossos pecados, confessar os nossos pecados. E perseverar em Deus até o fim. Até o fim. A nossa vida passa e ela logo acabará. Ela logo acabará. E a eternidade chega. E ela será a nossa realidade por todos os séculos dos séculos. Vale a pena perder a nossa alma por prazeres temporários? Vale a pena a gente perder a nossa alma por viver uma vida indigna? Por querer ser Deus de nós mesmos? Deus, ele nos chama, mas ele não nos obriga. Ele nos chama, eu até notaria isso, até tatuaria isso no meu corpo. Deus nos chama, mas não nos obriga. Se Deus nos chama e você não quiser escutar, parabéns. Parabéns para você. Agora, se Deus te chama e você dizer sim, ele vai te dar a graça que vai te salvar. Amém? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. A aula de hoje foi essa. Obrigado pela atenção.